Hoje eu trouxe aqui para o canal mais um conhecimento de uma habilidade que possuímos. A habilidade de acessar informações, respostas que precisamos através da meditação. Por isso hoje vamos conhecer a história de Tom Campbell, um físico que conseguia verificar erros de suas programações em apenas alguns minutos, através da meditação. Erros esses que ele levaria dias para serem corrigidos. Tom Campbell é PhD físico e, como a maioria dos físicos, ele acreditava que se algo não pudesse ser medido, não existia. E a meditação o levou a acessar essas outras realidades que continham as informações às quais ele precisava. E ele diz que todos podem acessar essas realidades se quiserem. Então sejam todos bem-vindos, meu nome é Daiane Valery, este é o nosso canal Universo e Sonhos, e se você ficou curioso, assista esse vídeo até o final, pois Tom Campbell dá explicações interessantíssimas sobre esse assunto. Com apenas 6, 7 anos de idade, Tom Campbell teve saídas fora do corpo. Ele se via flutuando em seu quarto, ele podia atravessar paredes, correr pelo quintal e que tudo aquilo não era sonho. Assim ele descobriu desde pequeno que com a intenção ele poderia fazer o que quisesse. Tom conta que em suas primeiras experiências paranormais, ele não pensava nelas como algo anormal, pois ele era apenas uma criança, e crianças entre 5 e 7 anos de idade frequentemente têm essas experiências, e quando relatadas aos pais, os pais dizem ser apenas um sonho. Assim a criança cresce, sem dar a atenção devida àquilo. Tom conta que anos mais tarde, quando ele estava em sua pós-graduação, ele sentiu vontade de aprender meditação, com o intuito de permanecer com menos sono. E viu em um cartaz um anúncio que dizia: aprenda a meditar. E nessas meditações, ele descobriu como que por um acaso, que ele poderia consertar seu software, que ele estaria programando no seu estudo de física nuclear. Tudo em sua mente, com muito mais precisão e rapidez do que se estivesse olhando para as impressões. Ele percebia que onde havia erros, as linhas apareciam em vermelho e outras apareciam pretas. Tudo isso em sua mente, no estado meditativo. Assim ele conseguia percorrer toda aquela impressão, analisando o erro que era identificado, e o erro estava lá. E isso o surpreendeu muito, pois isso mudou toda a sua realidade, porque lá estava ele, depurando códigos em sua mente. Assim ele começou a sua missão de tentar descobrir o que estava acontecendo, fazendo experimentos, usando a meditação para descobrir falhas de programação, depurando alguns códigos, mudando algumas coisas ou fazendo tudo outra vez. Ele conseguia achar erros nos programas que ele escrevia na escola de graduação em minutos, que levaria dias para achá-los revisando um por vez. Tom percebeu que o estado de meditação e saídas fora do corpo eram basicamente tudo a mesma coisa. E com isso, Tom se deu a oportunidade de se permitir ter a ideia de que existem outras realidades. Depois de algum tempo, ele ganhou de seu chefe o livro de Bob Moon, onde falava sobre saídas do corpo. E lá se encontrava Tom, dentro de um carro, com outras pessoas para buscar novas informações do próprio Bob Moon. Naquela época, Bob Moon havia acabado de construir o seu laboratório para seus estudos de consciência e saídas fora do corpo. Assim, Tom Campbell se juntou a ele, virando um de seus cientistas. Aprendeu a cura com a mente, a visão remota, tudo com evidências que poderiam ser verificadas posteriormente, porque todos os resultados tinham que ser comprobatórios. E hoje ele é um físico aposentado, que continua sendo um físico reformado no estudo da consciência. Tony diz que a partir da consciência, a sua intenção pode modificar a probabilidade futura, pode modificar o que acontece no mundo real, o que significa que a consciência é o fundamental e que o mundo físico deriva da consciência. O mundo físico é somente um produto do mundo da consciência. Um está dentro do outro.
E tudo é uma coisa só. Pensamos que somos corpos físicos, andando nessa realidade física, só que na verdade somos consciência, pedaços de consciência usando avatares em um jogo de realidade virtual chamado mundo físico. Ele diz que uma consciência chega aqui neste mundo sem memória, então quando se conecta ao seu avatar, a única coisa que ela conhece é ele. Então todas as suas experiências são com aquele avatar, aprendendo a interpretar dados desde um feto. Assim sua realidade é criada individualmente. E a intenção permite você se desconectar com esse fluxo de dados, e essa intenção se chama meditação. Ela te permite se desconectar daqui e se conectar com outra realidade. Você pode chamar essa outra realidade como realidade de fora do corpo, realidade de fora da mente, até mesmo de realidade de fora do universo físico, ou apenas de mudança de fluxo de dados. E a meditação faz com que você deixe de lado o fluxo de dados que definem a sua realidade. Dados esses que definem uma realidade na qual interpretamos como essa realidade. Ele explica que você tem que ser capaz de deixar suas ocupações de lado e se concentrar na quietude, sem pensar em nada. Muitos podem dizer que isso é algo impossível quando a mente está voltada para algum incômodo, mas isso requer prática. A meditação é capaz de colocar você novamente em consciência. Ali você não sente nada, não ouve nada, não vê nada, porque nessa hora você é somente um ponto flutuando no vazio. Isso é a consciência. Nesse ponto de consciência, você não interpreta mais o fluxo de dados dessa realidade física virtual. E nesse estado, você se encontra em uma realidade totalmente diferente e pode anexar um fluxo de dados diferentes. Sua consciência segue a sua intenção. Assim você pode usar a sua intenção para fazer ou entender coisas, evitar ou causar acontecimentos. A sua intenção te permite conectar com certo fluxo de dados que preencherão a sua intenção. Tom continua dizendo: suponhamos que você quer reunir algumas informações sobre um determinado assunto. Com a meditação, você poderá se conectar à fonte de dados que contém a informação desejada. Você pode descobrir informações de você mesmo, sobre seus medos, seu ego. Você pode querer entender outras pessoas, suas relações com elas. E isso acontece porque você não estará processando o fluxo de dados dessa realidade física. Dentro de minutos ou até mesmo em segundos, você pode fazer análises de quem ou como você é e o que deveria fazer. Você pode fazer coisas lá que demoraria dias para realizá-los aqui. Você pode fazer tudo isso em um ponto de consciência. Você pode ter acesso aos seus futuros prováveis, ter acesso às escolhas que poderia fazer, ver as ramificações dessa escolha, pode ver 10 destinos possíveis diferentes pelas 10 escolhas diferentes, perceber onde essas escolhas te levarão. Você é consciência e agora está conectado com o fluxo de dados que definem a sua realidade aqui, mas existem muito mais realidades do que essa que você está. Então se conecte com outras realidades que são produtivas para o seu crescimento. Você já faz isso naturalmente quando está em sonhos e podemos trabalhar muitos problemas quando estamos sonhando. Então você pode fazer coisas, entender coisas lá que aqui levaria muito mais tempo, ou talvez que nem conseguiria fazê-lo aqui. E o tempo é uma variável que você pode usar lá, pois lá é um lugar produtivo de se estar. E tudo muito claro e muito preciso. Lá você consegue perceber coisas que aqui nessa realidade talvez você não conseguiria. Essas foram as falas de Tom Campbell. Pessoal, antes de finalizar o vídeo, eu também queria deixar o meu depoimento sobre esse assunto. Antes, eu entendia que meditar era você se sentar em uma posição desconfortável e deixar a imaginação fluir. Só que depois, entendi que a meditação é muito mais que isso, onde você deve se colocar na posição de inexistência. Então, antes de dormir, deitada em minha cama, eu me coloco nesse ponto vazio, nesse ponto de inexistência de mim mesma.
onde em questão de minutos, imagens, vozes e sensações começam a surgir por si só. Nada a ver com imaginação, porque nesse estado sou somente uma espectadora para adquirir algo novo. E quando tento me colocar na cena como Diane, para dirigir as coisas que literalmente estão aparecendo ali, as imagens e os sons cessam. Ou seja, eu não construo o que vejo ou ouço naquele estado, eles simplesmente aparecem. E o que eu trouxe de lá como respostas são coisas que realmente eu estava buscando para cada situação que eu passava. Como por exemplo, uma certa noite, nesse estado, apareceu uma cratera, como se tivesse uma aparência sólida no espaço. E aquela cratera era algo que me transmitia uma mensagem silenciosa. Não tem como explicar. Só sei que ela dizia que se nós humanos soubéssemos o quão dispostos eles estavam em nos ajudar, não faríamos tanto esforço em vão. Em outra noite me foi transmitido que se eu quisesse saber como uma frequência em outra realidade funciona, eu precisava balancear minha energia para ir até lá, experimentar lá e não buscar informações em algo que não esteja lá. E em outra noite, quando eu estava passando por uma situação muito difícil, neste estado outra mensagem veio, me dizendo que mesmo que as peças não parecem encaixar, qualquer esforço de minha parte seria em vão, porque a vida por si só dá um jeito de encaixá-las, de modo que eu não conseguiria. Pessoal, isso fora outras coisas que têm me ajudado bastante, porque as respostas simplesmente aparecem em sons inexplicáveis, imagens que não há compreensão, que apenas surgem, sem o seu conduzir. Apenas vêm, como se fosse o início de um sonho, onde você ouve vozes, vê coisas, sem estar conduzindo tudo aquilo. Se era Deus, a fonte, ou seres espirituais, ou meu eu que já existe em um estado mais elevado e que já conhece toda a minha história, por eu atualmente ser apenas uma memória de uma dimensão anterior nesse espaço-tempo, não sei. Só sei que isso tem me ajudado muito e vale a pena você tentar experimentar isso. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que todos tenham entendido. E se você gostou do vídeo e não conhecia o nosso canal, assista outros vídeos sobre habilidades humanas que temos por aqui. E se for do seu agrado, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo com os amigos, assim que o universo aparecer em sua tela.